dia a todos, aqui estou eu de volta para a gente falar um pouquinho mais sobre alguns conceitos de genética. Antes de começarmos a falar de todas as cores, nós vamos ter que primeiro voltarmos à natureza. O que significa isso, gente? Na natureza existe uma determinada cor que é comum a vários animais de várias espécies. Se nós pegarmos os roedores, os coelhos, os animais selvagens como os tigres, os felinos, nós vamos ver que muitos deles apresentam uma cor que varia entre um bege, um areia, com um ligeiro sombreado negro. Isso nós denominamos cientificamente como coloração selvagem ou coloração agouti. Por que eu estou falando em outros animais? Para que vocês saibam que essa coloração agouti é a coloração básica encontrada na natureza. Todas as outras cores que são ligadas, claro, à cor negra, vieram de mutações provenientes desses genes que causam a cor agouti. Tá bom? Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Os gatos agouti, como por exemplo na natureza o puma, ele apresenta essa cor de disfarce que na realidade nada mais é do que um sistema de camuflagem, não apenas para caça e obtenção das presas, como também no caso de roedores e de coelhos, para fuga. Não é? Eles se escondem e mimetizam um pouco o meio ambiente. E geneticamente, como é que nós vemos um gato assim? Nós temos, por acaso, um gato com essas características selvagens? Claro que temos. Nós temos o gato abissínio. Como vocês podem ver na foto que vai entrar agora, o gato abissínio, ele é um autêntico representante do que é um animal selvagem. Ele apresenta a cor agouti, ou seja, que provém da combinação de dois genes principais. Quem são esses genes? Um é representado pela letra A maiúscula, que dá uma determinada bandagem de cores dentro de um fio de pelagem. Tá bom? Como vocês estão vendo na figura que vai entrar a seguir, vocês vão ver que um único fio, ele tem uma camada básica que é negra, depois ele tem uma camada maior que é de um creme pálido ou ligeiramente um ruivo pálido, vamos dizer assim, e depois ele tem uma pontinha negra. O conjunto visual disso dá a impressão de um gato cor de areia que jogaram um spray muito longe de preto por cima dele, praticamente imperceptível, a não ser que vocês mexam na pelagem e observem atentamente essa pelagem. Aí, voltando para o nosso genoma, o que a gente tem aqui? No gato agouti, que é o gene representado pela letra maiúscula A, é um gene dominante. Ou seja, gatos agoutis são dominantes. Isso significa que, quando ele tem o seu alelo recessivo, ou seja, representado pela letra A minúscula, significa que esse gato agouti é um gato heterozigoto e portador do gene para gatos de cor sólida. Tá bom? Isso já dá para a gente prever um pouquinho o futuro de como é que ficaram, como é que se originou as cores sólidas. Na realidade, nós tínhamos todas as cores eram tebes ou agoutis. Num determinado tempo dessa evolução, ocorreu uma mutação, e essa mutação ocorreu onde o gene A maiúsculo
houve uma produção de um gene errôneo, que é o Azinho minúsculo, que produziu uma cor sólida. Então, em vez de agute, ele virou um gato negro. Perfeito? Se ele era um gato de cor ruiva, ou um felino de cor ruiva, ou seja, não ligada à cor negra, que tem o seu gene ligado ao sexo, representado pelo cromossoma X, vocês estão lembrados disso da primeira aula? O que nós vamos ter? Esse gato, na natureza, era um gato ruivo listrado, ou seja, TEB, que da mesma forma do gato preto, esse gene A, ele teve uma mutação, gerou um gene alelo recessivo, depois com a junção de outro gene alelo recessivo, ele produziu um gato de cor creme, ou ruivo sem listas, tá? Mas a coisa não fica só por aí. Se vocês notarem, de uma forma geral, os gatos listrados ou gatos TEBs, eles têm desenhos característicos na pelagem que os permite distinguir em diversas classes. Então vamos lá. Esses desenhos que vocês percebem na pelagem dos animais são regidos pela conjunção de um outro gene. Então nós temos a ação do gene agute, que dá essas bandagens, e de um outro gene, que é o gene TEB, T maiúsculo, que vem do inglês TEB, onde vocês vão ter marcações características para cada animal. Então vamos agora ver nas figuras que serão apresentadas como é que ficam essas coisas. Então, na primeira figura que está entrando, nós vemos um gato abissínio. Tá? É um gato abissínio que não é ruivo, ele lembra um gato ruivo, porém geneticamente ele não é ruivo, porque ele não apresenta um cromossoma X. Tá? Ou seja, ele não é portador da cor ruiva. Ele tem um X minúsculo, ou seja, um X recessivo. Tá bom? Então, como é que fica isso? Esse gene que confere a cor lebre ou agute, conforme vocês estão vendo aqui no esquema, vocês veem uma letra A maiúscula seguida por um tracinho, que é uma representação gráfica que esse segundo alelo pode ser ou um A maiúsculo ou um A minúsculo. Se ele for duplamente A maiúsculo, ou seja, homozigoto, sempre irá produzir na sua ninhada gatos agute. Se ele representar com um A maiúsculo e um A minúsculo, ele pode ter na sua ninhada, dependendo da fêmea que for cruzada com esse animal, gatos de cores sólidas. Aí vocês, seguindo na sequência, o que nós temos aqui? Nós temos o B maiúsculo. Esse B maiúsculo vem de onde? De black, que confere a cor negra. Tá? Aí vocês vão dizer, mas aonde é que está a cor negra nesse gato? Vocês estão vendo que existe, conforme você vai antes das costas, vocês veem uma sombra um pouco mais negra. Essa sombra é aquilo que eu falei quando a gente joga um spray por cima muito rápido de tinta preta. Então, ele apresenta essa cor clara é proporcionada pela ação do gene agute. E ele é preto porque ele tem o gene que comanda a cor negra, que é dado pelo B. Tá bom? Se fosse um gato ruivo de verdade, ele deveria ter um X, tá bom? Um X ou maiúsculo, para que desse a coloração ruiva. Seguindo, nós temos essa letra C. Essa letra C nada mais representa que um gene que confere coloração total ao gato. Por que eu estou falando isso? Todo mundo já viu falar de siamês.
todo mundo já teve um siamezinho, onde vocês veem o que? Eles têm olhos azuis, eles têm cores determinadas que são contidas em determinadas regiões, como a ponta das patas, das orelhas, focinho e cauda. E o que aconteceu no corpo? O corpo não tem cor, ou seja, não é que não tem cor, tem uma cor clara, que é uma cor perolada, característica desses animais. Quando isto é conferido por um gene recessivo, a esse gene maior que vocês estão vendo aqui na foto, que é o C maiúsculo. Então, já deu para notar que os animais que têm esse gene dominante maiúsculo possuem coloração plena, ou seja, todo o corpo do animal tem uma determinada coloração. Então, o tracinho que segue em seguida vai caracterizar se ele é homozigoto ou heterozigoto, ou seja, se ele tem um alelo dominante ou um alelo recessivo. Então, no caso aqui, todo o gato é de uma determinada cor, então ele tem um gene dominante. Perfeito? Outra coisa, vocês estão vendo que esse TEB, que esse agouti que é apresentado nessa figura, ele é bem intenso. Isso significa o quê? Essa intensidade de cor, essa vivacidade dessa cor é dada pela letra seguinte, que é a letra D, que é de denso, ou seja, os grânulos de melanina se condensam dentro deste fio, dentro do fio da pelagem, e confere ao gato uma intensidade maior de cor. E em seguida, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um tracinho. Esse tracinho significa o quê? O mesmo dos genes anteriores. É o lugar onde vai entrar ou um gene dominante, onde ele vai se tornar homozigoto, ou um gene recessivo, que ele se torna heterozigoto. Ou seja, esse gato, se tiver um D minúsculo, ele vai poder dar um gato diluído. Tá? Bom, aí nós temos mais uma conjunção de genes. São 2 Is minúsculos. Isso vocês vão ver, não precisam se preocupar, vocês vão ver claramente quando nós falarmos dos gatos fumaças e gatos shaded, silver shaded e chinchilas. O que é esse gene I? Esse gene I vem do inglês de inhibitor, que ou seja, é um gene inibidor da expressão da cor. O que significa? Significa que esse gene, ele dilui a melanina, tornando quase imperceptível na base da pelagem. Tá bom? E esse gene é um gene dominante, ou seja, representado por um I maiúsculo. Toda vez que vocês tiverem no genótipo de um gato um I maiúsculo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um gato fumaça. Esse gato que vocês estão vendo aqui é fumaça? Não. Ele é uma cor sólida, uma cor toda que vem desde a base até a ponta, mas ele se mantém, ele não tem nenhuma descoloração, nenhuma ausência de pigmentação. Então, por que está representado nesse genótipo um duplo I minúsculo? Bom, se ele tem um duplo I minúsculo, significa que ele é homozigoto. E se ele é homozigoto, ele não tem chance nenhuma de carregar uma despigmentação dessa pelagem. Por isso que nós está representado aqui como 2 Is minúsculos. Tá bom? Agora, dando sequência ao que está escrito nesse genótipo, nós encontramos a letra T maiúscula. Tá? Esse gene que confere as marcações nos gatos, as marcações TEBs, existem diferenças entre eles,
essas diferenças conferem distintas marcações. Então, na natureza, a marcação básica é a marcação listrada, como, se vocês viram logo no início, a marcação do tigre. São listas perpendiculares e uma lista central que desce da cabeça até a cauda, não é? E nessas marcações, nós temos sempre a presença desse gene T maiúsculo. No caso desse gato abissínio, o que é que nós temos aqui no gato abissínio? Nós temos a conjunção do gene agouti mais do gene T, que nós chamamos de TA, de T do abissínio, ou seja, que a conjunção deles dará essa cor que vocês estão vendo aqui na foto. Porém, quando vocês olham a foto que está entrando agora, que é de um gato mackerel, ou seja, de um gato listrado, o que é que nós vamos ver? Nós vamos notar que as listas são perpendiculares, basicamente paralelas, e elas demonstram quase que o mesmo genoma do gato anterior. Vocês podem ver que ele tem o A, o B, que determina a cor negra, o C, de cor plena, o I minúsculo, que não tem o gene para descoloração, falta de pigmentação, e tem o gene TEB, que na realidade mudou para T, com o seu alelo recessivo Tzinho e B minúsculo. O que é que significa isso, gente? Durante a evolução, o processo de evolução das cores e das espécies, houveram cruzamentos mútuos de vários animais e mesmo de animais da mesma espécie, onde alguns erros que geraram mutações ocasionaram essa diversificação de cores que nós temos hoje em dia. Então, o que aconteceu? Na realidade, o padrão Mackerel, depois que segue o padrão agouti ou lebre, que é o mais encontrado na natureza, nós encontramos esse padrão principalmente em felinos selvagens e felinos domésticos, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas o que é que aconteceu com esse gato que vai acabar de entrar agora? Então vocês estão olhando, ele está entrando e vocês estão vendo um gato com um monte de bolinhas, não é? Que a gente chama de spotted. Spotted em inglês são pequenos pontos, não é? E a gente vê que no genoma é o mesmo. Temos o A, temos o C, temos o D, temos o T, só que nós temos mais poligenes. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, baseado em estudos que nós temos, o gene responsável pela marcação spotted seria o mesmo gene TEB que confere aos animais selvagens e domésticos a cor Mackerel, só que, devido à ação daqueles poligenes que eu falei na aula passada, vocês lembram? Eles intensificaram essa quebra de cores nas listas verticais. E essa quebra de cores nessas listas ocasionaram a presença de condensações de melanina em forma arredondada, dando a marcação spotted. Então vocês vão me dizer, como é que é isso? Isso é comum só ao gato doméstico, por exemplo, como o bengal? Não. Vocês podem ver determinadas onças que têm essa marcação spotted muito característica, como é a que segue, que vocês estão vendo agora. Então, isso fica bem claro o que? Aquilo que eu falei para vocês na primeira aula dos poligenes, os criadores que pretendem trabalhar com gatos TEB já começam a sentir
que o trabalho é um pouco árduo, extenso e deve ter uma persistência desse dono, desse criador. Por que isso? Porque se isso é uma mutação, se isso é a ação de poligenes, vocês já viram que nós temos em exposições um número muito reduzido de gatos spotted. Nós temos um número muito grande de gatos mackerel e de gatos blotched. Mas de gatos spotted, o número ainda é pequeno. Por quê? Porque falta uma conscientização maior para que os criadores se atenham a trabalhar com esses poligenes, que não são genes dominantes, mas eles ajudam a intensificar a ação do gene que provoca essa cor, que é o gene T maiúsculo TB. Deu para entender? Então, gente, o que aconteceu durante essa evolução? Esses felinos foram cruzando e, de repente, apareceu uma cor muito exótica, que é o que nós chamamos do tab blotched. Esse tab blotched, muito comum, muito conhecido como marcação, como asas de borboleta, na realidade lembra muito. Quem de nós já não viu aquelas borboletas que tem quase desenhado um 8 nas suas asas, não é? Isso é muito característico desse gato. É uma marcação realmente muito linda, só que é uma marcação recessiva. Por isso que muitas vezes também é uma cor que tem uma certa dificuldade de aparecer, porque ela tem que juntar, como vocês estão vendo no gato que acabou de entrar, que é um short hair tab. O que nós temos? Nós temos a marcação característica de asas de borboleta, listas muito arredondadas em volta do pescoço e nas patas, não é? E se vocês olharem o genoma dele, vocês vão ver que tem a conjunção do gene A, que dá a marcação agouti, e o que tem lá no finalzinho? Nós temos 2 genes representados por letras minúsculas, ou seja, TB, TB. O que é isso? É o alelo recessivo do gene dominante T. Ou seja, como ele tem o gene T, ele é um gato tab. E ao mesmo tempo, para ter essa bandagem de cores, ele é um gato agouti. Só que houve a junção desses 2 recessivos que proporcionam a esse animal a cor blotched, que é tão procurada pelos criadores, que é o que vocês podem notar aqui. Eu gostaria ainda de esquematizar para vocês, vai entrar uma figura agora onde a gente tem uma representação das 3 cores principais, não é? Que é o gato cor de lebre, representado pelo abissínio, os gatos mackerel, que a gente subdivide em mackerel, o verdadeiro, e o spotted, que é provocado pelo mesmo gene, e o gato blotched. Qual é a diferença? Se vocês olharem a figura ao lado, vocês vão ver que, junto desses gatos, como se a gente tivesse tirado a pele e o couro desses animais, esticado sobre uma mesa, vocês vão ver perfeitamente as marcações. No primeiro caso, que é o agouti, vocês vão ver apenas um sombreado, que é aquela cor que eu falei, castor, a creme, areia, com um ligeiro pontilhadinho de preto, muito discreto, tá bom? Logo em seguida, vocês veem o gato mackerel, também aberto, onde vocês veem 2 faixas longitudinais e faixas que descem no sentido vertical do animal, que são basicamente, vamos dizer, paralelas, aneladas na cauda e nas patas. E o último, que representa o gato blotched, que muito caracteristicamente vocês notam os desenhos circulares como se fosse um alvo
no centro, que a gente chama de desenhos em forma de asa de borboleta, que é o gato blotched. Então, gente, o que fica para vocês com isso? O que eu quero dizer é que os gatos tabs, nós falamos aqui apenas em tabs de cor sólida, tá bom? Mas os gatos tabs, eles podem aparecer dentro de qualquer categoria que vocês conhecem. O que são essas categorias? Por exemplo, os gatos color point. O que são gatos color point? São aqueles que vieram no passado do cruzamento entre gato siamês e o persa, até que se originou um gato fenotipicamente persa, portador das marcações de pelagem do gato siamês, ou seja, ele tem colorações restritas a determinados locais, como cauda, patas, orelhas e focinho, e olhos azuis. Aí vocês me perguntam, você pode ter um gato tab color point? Claro que sim. O que vai acontecer? O mesmo genoma, só que vai ser acrescido de um outro genezinho, que nós vamos falar futuramente, que dá essa marcação de pontas. Então vocês vão ter um gato color point, tab point. Pode ser tab azul, pode ser brown tab, que é o tab preto, pode ser red tab, que é o tab vermelho, assim por diante. Aí vocês me perguntam, mas só? Não. Nós temos, por exemplo, os bicolores. Nós podemos ter bicolores listrados? Claro que sim. Porque o gene que confere o bicolor é um gene dominante que vai dar uma redução da expressão de cor. Ele vai dar manchas na pelagem. E essas manchas são básicas. Os gatos possuem todos, ou a cor negra com suas variantes, ou a cor ruiva com suas variantes. Então vocês podem ter um bicolor tab, um bicolor tab blotched, um bicolor tab spotted e um bicolor tab mackerel. Tá bom? O que mais que nós podemos ter ainda de variações? Os gatos fumaças. Não é? Gato fumaça é aquele que tem um branco de fundo com uma ponta colorida. Não é? Quanto mais colorida for a ponta, nós o chamamos de gato smoke ou fumaça. Quando você aumenta a quantidade de branco, você passa a ter um gato que nós chamamos de shaded. E quando você aumenta mais ainda a quantidade de branco, restringindo a cor apenas a pontinha da pelagem, nós temos os gatos chinchila ou shell. Agora, veja, essas cores, não importa se ela está restrita a uma pontinha, a metade ou a 3/4 da pelagem, ela vai ter uma determinada cor. E essa cor pode ser ou negra com suas variantes, ou ruiva com suas variantes. E, evidentemente, nós temos o que? Os silvers tab, que são gatos muito lindos, muito charmosos, que também vão se apresentar dessa forma. Então, eu gostaria só de enfatizar a vocês que a criação de gatos tabs é uma criação um tanto quanto difícil, mas muito prazerosa. E vai requerer de vocês alguns conhecimentos sobre genética e a persistência de vocês em trabalhar com os poligenes para que vocês consigam obter filhotes cada vez com padrões mais perfeitos. É evidente que a grande maioria dos padrões nem sempre corresponde àquilo que biologicamente nós vemos na natureza. Tá? Muitos desses padrões foram construídos, foram feitos a partir de observações por seres humanos e na época nem todos tinham um determinado conhecimento biológico, mas enfim, eles tentam exemplificar aquilo que ocorre na natureza. Então,
eu acredito que uma outra coisa que é importante para vocês saberem é que o gato Teb, nunca se esqueçam, ele é a conjunção de dois genes dominantes, A maiúsculo, que confere a cor agouti, e o T maiúsculo, que confere a cor Teb, ou então o excessivo TB junto com o gene agouti, que confere as bandagens. Então, isso significa, em termos bem simples, que um gato Teb pode gerar um gato de cor plena, tá? O que significa isso? Um gato Teb pode gerar um gato negro ou um gato azul. Porém, um gato azul ou um gato negro jamais vai gerar um gato Teb. Deu para entender? Muitas vezes os criadores chegam e houve um acasalamento duplo ou não se viu, não se determinou na realidade, que é uma coisa muito comum, isso não é culpa de ninguém, isso é uma coisa que acontece com a maioria de nós, de um gato entrar e cruzar com uma determinada gata. Como ela tem um determinado período de fertilidade no cio, pode mais de um animal acasalar e vocês terem uma ninhada de pais duplos. E um deles é Teb e o outro não. Então vejam, de um gato negro com um gato azul, de um azul creme com um preto, de um azul com um ruivo, vocês jamais vão ter gatos marcados, Tebs. Porém, se um deles for Teb, vocês podem ter na ninhada uma determinada porcentagem de gatos Teb. Isso é importante para que vocês planejem as suas criações, os seus acasalamentos, não é? E além dessa ressalva, eu quero dizer que esses gatos Tebs, quando produzem filhotes não Tebs, esses filhotes têm cor plena. Como eu acabei de falar para vocês, esses filhotes não vão produzir um gato Teb. Aí vem a seguinte pergunta, muita gente já me fez isso, mas veja, o meu gato, ele é de cor azul, ele é de cor preta, mas ele é filho de um Teb, então ele não pode puxar o avô? Não, gente, não, porque devido àqueles conceitos básicos que eu falei para vocês no começo. Quando um gene é dominante, ele é dominante e ele exerce dominância total sobre o seu alelo recessivo. Então, quando esse gatinho azul ou gatinho preto cruza novamente com outro gato de cor plena, ele jamais vai poder ter um gato Teb. Veja um exemplo a seguir que vai entrar. Nós temos um gato Teb que acasalou, que ele é heterozigoto, ele acasalou com uma fêmea de cor plena, uma fêmea creme. E ele produziu determinados gatinhos da ninhada. Alguns eram Tebs e outros não Tebs, tá? Esses gatos que não são Tebs, se vocês olharem o genótipo deles, vocês vão ver que eles são Azinho, Azinho, Tzinho, Tzinho. Ou seja, eles são recessivos. Então, mesmo que o pai deles seja um gato Teb, olha o genoma do pai. O pai tem uma simbologia de letras maiúsculas. Ou seja, ele é um gato que possui um gene dominante. Um gene recessivo jamais vai ocasionar o mesmo efeito de um gene dominante. Então vocês nunca irão ter de um gato não Teb um filhote Teb, mesmo que ele tenha que um dos pais seja um gato Teb. Eu penso que nós conseguimos fechar um pouco mais essa parte de cores. Novamente eu me coloco à disposição, existe um e-mail disponível na TV Expogatos, que é clovis@tvexpogatos.com.br.
As dúvidas, como sempre, vocês podem, debaixo das figuras, existe um letreiro onde vocês clicam e vai aparecer um texto referente à matéria dada. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Até a próxima.